Filipenses, capítulo 2, do verso 17 até o verso 24. Vamos dar então sequência a essa série de mensagens que estamos fazendo a partir do livro de Filipenses. Diz assim então o texto sagrado, Filipenses capítulo 2, do verso 17 até o verso 24. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero vou-lo enviar logo, que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Amém. Vamos orar. Senhor, damos graças por esse momento, porque temos a oportunidade de cultuar ao Senhor, prestar-lhe culto e também receber da Tua palavra, alimento para a nossa alma, o direcionamento para o nosso espírito, para saber conduzir as nossas vidas conforme a Tua vontade. Eu suplico, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor me capacite com a Tua unção, com o revestimento, com a autoridade do Senhor, para que eu possa ministrar a Tua igreja, edificar, exortar e consolar, ó Pai, que da Tua igreja. Me use como vaso de barro para a Tua igreja, Pai querido. Suplico que o Senhor possa dar, ó Pai querido, discernimento para reter no coração só o que vier da Tua parte. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. No contexto anterior, nós vemos aqui que Paulo, ele fala a partir do verso 5, que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele dá a Jesus Cristo aqui como parâmetro, como padrão de humildade e de submissão, onde ele exorta aos filipenses para que eles pudessem ter essa mesma atitude, esse mesmo comportamento que eles tinham ali como padrão, como exemplo ao Senhor Jesus Cristo. Paulo, ao mostrar que os filipenses deviam ter essa mesma humildade, ao revelar a eles essa proposta de vida, de comportamento, ele estava mostrando, na verdade, o caminho para a glória. Logo em seguida, Paulo ele mostra que os filipenses deveriam estar operando a sua salvação com temor e tremor. Mas não obstante haver essa expectativa por parte dos filipenses que eles operassem a sua salvação, Paulo ele mostra que eles o fazem porque Deus é que opera neles, tanto querer como efetuar. Na verdade, tudo depende de Deus. É por causa da vontade de Deus que Ele coloca em nossos corações o desejo, então, de estar obedecendo a Ele e vivendo para a glória dEle. E aqui no verso 15, ele mostra que os filipenses deveriam estar refletindo como astros no mundo e mostrando que essa condição de manifestar o caráter de Cristo, de viver de acordo com a palavra de Deus, deveriam fazer em meio a uma sociedade corrompida, a uma sociedade perversa. Vamos agora aqui ao verso 17. No verso 17, Paulo então continuando, ele diz: e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E ainda que seja oferecido por libação. Essa palavra oferecido
Normalmente ela era usada entre os gentios para confirmar pactos, para confirmar acordos que era feito entre eles. E essa confirmação, ela se dava através da morte de animais. Paulo, então, quando ele diz que ele é oferecido por libação, ele queria mostrar que através da morte dele, ele estaria então confirmando a fé dos filipenses. Se necessário fosse ele morrer para que o evangelho, para que os filipenses fossem ali fortalecidos, para que eles se engajassem cada vez mais, para que a expansão do evangelho pudesse ser propagada, ele mostra então que ele estava disposto a ser oferecido, a morrer para confirmar então a fé dos filipenses. Aqui no verso 17, e ainda que seja oferecido por libação, parafraseando aqui essa frase, parafraseando aqui esse verso 17, ele seria assim: ainda que a minha vida seja derramada como uma libação a favor de vossa conversão e serviço a Cristo, eu me alegro e me regozijo com todos vós. Ela não poderia ser melhor sacrificada do que por causa da glória e da vossa salvação. Era como que ele, se fosse necessário morrer para que o evangelho fosse confirmado entre os filipenses, ele o faria com muito prazer. Não teria melhor forma dele doar a sua vida, a não ser sendo assim, para que os filipenses fossem fortalecidos em sua fé. Interessante nós vermos que essa sempre foi a disposição de Paulo. Paulo, ele sempre se coloca a favor do evangelho, ele sempre está disposto a renunciar, a se sacrificar, ele sempre está disposto a perder questões pessoais, individuais, conquanto que o evangelho ele possa progredir, conquanto que a fé da igreja, dos filipenses, dos irmãos em Cristo fosse fortalecido. Sempre foi essa a disposição do apóstolo Paulo. Talvez é algo que nós deveríamos então olhar como exemplo na vida desse apóstolo e buscarmos refletir se realmente existe essa condição em nossas vidas. O quanto nós estamos dispostos também a renunciar, a nos sacrificar a favor da igreja. O quanto nós estamos dispostos a deixar valores pessoais, com quanto que a fé de outros irmãos, eles possam crescer. Com quanto nós estamos dispostos realmente a renunciar a favor da igreja. 2 Coríntios, capítulo 12, o verso 15 diz: eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Romanos, capítulo 9, verso 13, Paulo ele fala: porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são os meus parentes segundo a carne. É essa disposição de renunciar, essa disposição de perder privilégios legítimos, conquanto que a igreja fosse fortalecida, conquanto que irmãos eles fossem renovados, conquanto que a expansão do evangelho pudesse ser cada vez mais propagada. Essa disposição que nós poderíamos ter aqui como exemplo na vida do apóstolo Paulo. Ele diz então, repetindo, é muito importante aqui esse verso 17: ainda que me seja oferecido por libação, ainda que necessário seja eu morrer para que o evangelho cresça, eu estou disposto a confirmar a fé de vocês através da minha morte. E o final do verso 17 e aqui o verso 18 diz assim: folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Paulo ele termina aqui o verso 17 e coloca aqui o verso 18, mostrando que se necessário fosse ele morrer para que a fé dos irmãos fosse fortalecida, ele assim o faria, mas ele o faria com alegria. Ele se regozijava em fazer isso, em renunciar, em dar assim a sua própria vida
para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele diz que, e ele também chama os irmãos filipenses que também se regozijassem com ele. Olha aqui o final do verso 17: e folgo e me regozijo com todos vós. Se necessário fosse eu morrer, e o contexto em que Paulo ele fala aqui é um contexto em que ele está aprisionado, e ele sabia que a morte dele era iminente. Tanto é que quando ele escreve para Timóteo, ele diz que a sua morte realmente assim está próxima. Ele sabia que a possibilidade da sua morte era iminente, e mesmo assim ele não via como pesar, mas ele estava se regozijando, porque era por causa da causa de Cristo. E ele chama então os irmãos de Filipenses que também tenha essa mesma alegria. Olha aqui no verso 18: e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo, pelo fato de eu ser oferecido por libação, pelo fato da minha morte ser necessária, conquanto que o Evangelho ele venha a ser expandido. Somente alguém que tenha convicções acerca da vida por vir, que na verdade o morrer não é um fim em si mesmo, mas convicção que o que nos espera lá é o Senhor Jesus Cristo, no qual Ele foi nos preparar morada. É saber que nós teremos um corpo ressurreto, é sabermos que nós iremos para a glória, assim como Jesus, quando Ele estava na cruz, Ele falou para o ladrão ali do lado: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Somente quem tem essas convicções, como Paulo ele falou no capítulo 1, no verso 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Somente para pessoas que têm essas convicções que o morrer é ganho, pode então se satisfazer na morte. Isso é o caso daqueles que têm a fé no Senhor Jesus Cristo, que sabe que a morte ela não é um fim em si mesmo, mas nós iremos para estar com o Senhor Jesus Cristo, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais choro, onde ali nós teremos um corpo glorificado, onde verdadeiramente nós iremos ser recebidos pelo Senhor Jesus e estaremos com Ele para sempre. Somente quem tem essa convicção pode então se regozijar na morte. Essa é a nossa fé, é a nossa certeza de um corpo ressurreto. Por isso, os nossos corações nos confortam ao saber de pessoas que partiram com o Senhor, porque nós em breve estaremos com Ele. Esta é a nossa convicção. Paulo então, tendo essa mesma convicção, ele tanto se regozijava, como ele também chama aos irmãos para também se regozijar com ele, caso necessário fosse ele morrer pelo Evangelho. Final do verso 17: folgo e me regozijo com todos vós. Verso 18: e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. O verso 19: e espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. E espero no Senhor Jesus. Paulo ele tinha desejo em seu coração, no qual ele nutria, de poder ir até os filipenses e estar ali entre eles e poder auxiliar na fé deles. Essa era a expectativa, esse era o desejo do coração deles, do coração de Paulo. Mas ainda que ele tivesse esse desejo, ele coloca então a sua vontade à disposição de Deus. Ele se submete ao Senhor. Ainda que houvesse por parte dele um interesse, ele não direciona a sua vida pela vontade própria, pelo desejo do seu coração. Ele não direciona a sua vida, por mais que era envolvido em prol do Evangelho, mesmo assim, ele coloca em submissão à vontade de Deus. O verso 19 ele diz: espero no Senhor Jesus. Espero no Senhor Jesus. Essa é mais uma lição verdadeira, no qual nós devemos colocar em nossas vidas. Por mais que nós tenhamos planos, por mais que nós fazemos sonhos, por mais que os nossos corações almejem e desejem ir para algum caminho, que nós possamos
nos submeter à vontade de Deus, sabendo que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. É nos submeter ao querer de Deus, reconhecendo que Ele é o nosso Senhor e que Ele tem o melhor para as nossas vidas. Tiago, capítulo 4, do verso 13 ao verso 15, diz: Ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco, e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. É essa a proposta que deve haver em nossos corações. Ao invés de nós fazermos os nossos planos, devemos então colocar, se for da vontade de Deus, se o Senhor quiser, se na verdade Ele permitir que eu viva até amanhã para executar os meus planos. É uma submissão ao reconhecimento do senhorio de Deus. É um reconhecimento que a vontade dEle é a melhor para nossas vidas. Então aqui no verso 19, ele começa dizendo: espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo. Ele esperava, ele tinha esse intuito, esse desejo, mas ele se colocava em submissão à vontade de Deus. Verso 19: que em breve vos mandarei Timóteo. Paulo, ele estava preocupado com a vida espiritual ali dos irmãos em Filipos, visto que ele estava sofrendo ataques por parte de falsos apóstolos, falsos mestres, que estavam ali perseguindo a igreja. Ele estava preocupado com a espiritualidade, com a fé deles. Então ele ansiava, desejava mandar ali Timóteo para fortalecê-los, para encorajá-los, para motivar ali aos irmãos. Algo que eu acho muito interessante nessa questão de Paulo, ele querer mandar Timóteo, é por nós conhecermos quem era Timóteo. Timóteo em si, ele era uma pessoa muito tímida. Timóteo, ele era muito resguardado. Timóteo, ele tinha dificuldade, talvez, de se expressar, de estar encorajando a outros. Ele tinha uma natureza muito tímida. Olha o que diz 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 6 ao verso 8. Por cujo motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Mostra aqui Paulo, escrevendo ali a Timóteo, o quanto Timóteo ele tinha essa natureza tímida, mas depois dele ser trabalhado, dele ser discipulado por Paulo, depois de Paulo auxiliar a vida dele, o Evangelho, ele pôde então transformar a Timóteo. O Evangelho, a igreja, nós enquanto comunidade, nós somos transformados e mudados, não somente em nosso caráter, mas também a igreja serve para transformar nossas personalidades. O fato de nós estarmos aqui em sociedade, de estarmos aqui em comunhão, de estarmos vivendo juntos, isso também transforma as nossas vidas, transforma a nossa personalidade. Pessoas outrora tímidas, que tinham dificuldade de se expressar, de falar, de estar em meio aos outros, por estar aqui na igreja, nessa comunidade onde nós nos relacionamos, onde dá esse convívio, onde dá esse relacionamento interpessoal, aqui também se desenvolve características em nossas vidas que nos melhora enquanto pessoas. Paulo, ele trabalhou na vida de Timóteo, e Timóteo, outrora tímido, outrora com dificuldades de poder se expressar, agora auxiliado pelo Evangelho, auxiliado pelo seu mentor Paulo, ele pôde então ser um instrumento para encorajar, para fortalecer, para avivar uma igreja.
Esse é o poder do Evangelho na vida de Timóteo, nas nossas vidas. O quanto a igreja é saudável para nos auxiliar, para nos mudar, não somente o nosso caráter, mas também as nossas personalidades. Ele diz aqui no verso 19: porque espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. O verso 20: porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Paulo aqui, ao fazer elogio acerca de Timóteo para a igreja de Filipos, ele estava querendo preparar ali o cenário, para que os filipenses já tivessem boa estima acerca de Timóteo, e pudessem recebê-lo em bom grado. Paulo estava preparando então a igreja, preparando o terreno, para que Timóteo, ao chegasse, ele já tivesse ali uma boa recepção entre os irmãos. Parafraseando aqui, o verso 20 seria o seguinte: entre tantas outras pessoas, Timóteo é o que mais se preocupa com vocês. Aos filipenses, ao poder escutar então essas palavras, parte de Paulo, com certeza iria recepcionar a Timóteo de bom grado. E esse foi então o interesse de Paulo ao falar aqui no verso 20. No verso 21 ele diz: porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Porque todos buscam o que é seu. Paulo aqui, ele mostra a diferença entre Timóteo e as outras pessoas. Era como que Paulo estivesse fazendo um contraste em relação a Timóteo e aos outros. Ele diz: olha, Timóteo realmente é uma pessoa que busca os seus interesses, que ama a vocês, e que tem interesse de estar indo, edificando e se dando a favor de vocês. Diferente de Timóteo, Paulo fala aqui, tem outras pessoas que são egoístas, que não se importam com a igreja, são pessoas que não têm interesse acerca do Evangelho. Então ele diz: porque todos buscam o que é seu. Veja bem, não é o fato de nós fazermos parte de uma igreja que nós fomos trabalhados em nosso egoísmo. Não é pelo fato de nós estarmos fazendo parte do corpo de Cristo que nós deixamos de ser pessoas egoístas. Há muitas pessoas que fazem parte da igreja, mas ainda buscam os seus próprios interesses, mas ainda não se propõem a estar se gastando ou se deixando ser gastar pela igreja, por outros irmãos. São pessoas semelhante ao que Paulo ele coloca aqui, pessoas que buscam somente o que é seu, somente do seu interesse, não estão dispostos a se doarem a favor da igreja. E Paulo então faz um contraste em relação a esses tipos de pessoas a Timóteo. O fato de fazermos parte de uma igreja, o fato de sermos membros de uma igreja, isso não necessariamente mudou o nosso egoísmo. Há muitas pessoas egoístas dentro da igreja que não se doam, que não se dedicam, que não se preocupam, que não se doam a favor de outros irmãos, a favor do conjunto, a favor da igreja, que estão se dispostos a buscarem o que é o bem do outro. Temos como exemplo aqui a profecia de Ageu. Abra a sua Bíblia em Ageu capítulo 1. Ageu capítulo 1, do verso 2 ao verso 11, olha aqui a exortação de Ageu para com o povo de Deus. Ele diz, Ageu 1, do verso 2 até o verso 11. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis
porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe no saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco, e este pouco, quando trouxestes para a casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso retém o céu sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Nós vemos aqui uma exortação de Deus contra o povo de Israel, que na verdade estava deixando a casa do Senhor por fazer, e cada um cuidando então da sua própria casa, da sua própria habitação. E Deus então exorta o povo a ter o interesse de buscar se doar, se dedicar a favor da casa do Senhor. Nós vemos também Jesus, quando ele foi visitar Marta e Maria. Marta, ela cuidou dos afazeres domésticos, ela cuidou então das coisas que eram do seu próprio interesse, enquanto Maria, ela escolheu a melhor parte e quis estar assentada aos pés do Senhor. Lucas, capítulo 10, do verso 38 ao verso 42 diz: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. É o que nós vemos aqui no verso 20, porque a ninguém tenho de igual sentimento, no verso 21, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Jesus Cristo. As pessoas buscam o que é seu, buscam os seus próprios interesses, pessoas que não estão dispostos a renunciarem, a se dedicarem à causa de Cristo, não tem tempo para a leitura, para escutar a Jesus Cristo, assim como Marta não teve tempo para escutar a Jesus Cristo. Há pessoas que buscam realmente o que é seu. Paulo ele faz um contraste, olha, diferente dessas pessoas que têm os seus próprios interesses, pessoas egoístas, pessoas que não olham para a causa de Cristo, que não estão dispostas a se dedicar para com a igreja, diferente de todas as pessoas que buscam somente o que é seu. Eu estou enviando a Timóteo. Timóteo é diferente, é uma pessoa compromissada, é uma pessoa realmente que está se dedicando à causa de Cristo. Olha aqui agora o verso 22, mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Paulo então faz aqui duas referências em relação a Timóteo. Primeiro mostrando que ele é uma pessoa compromissada. Aqui no verso 22 ele diz: serviu comigo no Evangelho. E uma segunda referência que ele faz em relação a Timóteo é mostrando aqui a sua humildade como filho ao Pai. Essa era uma característica de Timóteo, uma pessoa submissa e uma pessoa humilde. Paulo, quando ele escreve também a Timóteo, ele mostra qual era a realidade daquele mundo, a realidade daquela sociedade, que não é muito diferente da nossa realidade de hoje. Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. O pastor Augusto Nicodemos, ele referindo-se aqui a esse texto, ele fala que os últimos tempos
não diz respeito a esse período que antecede a vida de Jesus, mas os últimos tempos, ele se iniciou a partir da ascensão de Jesus. Então, desde quando Jesus, ele morreu e ressuscitou e foi assunto aos céus, já iniciou-se esses últimos tempos. Era algo que faz parte da sociedade desde ali do período de Timóteo até os nossos dias. Então diz aqui, 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Essa é a realidade no qual Timóteo ele vivia, era o contexto social no qual ele vivia, e esse é o contexto social no qual nós vivemos. Agora, não obstante haver pessoas aqui obstinadas, desobedientes aos pais, pessoas rebeldes, pessoas caluniadoras, incontinentes, cruéis e sem amor para com o próximo, nós vemos que não obstante essa sociedade profana, havia ali um homem de Deus, havia ali um jovem compromissado, havia ali um jovem realmente desejoso de aprender de Paulo, submisso a Paulo, havia um jovem ali comprometido com a igreja, havia ali um jovem que poderia ser usado para estimular, para investir na fé da igreja dos Filipos. Então, nós não precisamos ser igual a essa sociedade, a jovens comprometidos, no qual Deus ele pode usar. Não é porque todas as pessoas andam de uma forma que eles estão certos, ou que você deve fazer igual a eles. Você pode ser diferente dessa sociedade corrompida, você pode ser contrário, andar na contramão em relação a essa sociedade perversa. Você pode ser um Timóteo em nosso tempo, você pode ser um jovem também comprometido a serviço do reino de Deus. Você pode ser como esses 7.000 que não dobraram os seus joelhos para Baal, onde Deus ele pode usar a sua vida assim como usou a Timóteo. Na verdade, o que Paulo ele está falando aqui acerca de Timóteo é o que ele acabou de ensinar no contexto aqui anterior, no capítulo 2, do verso 14 ao verso 15, quando ele diz assim: fazei todas as coisas sem murmuração e nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeçais como astros no mundo. Na prática, era essa vivência de Timóteo. Ele estava fazendo todas as coisas sem murmuração, sem contenda, ele estava resplandecendo como astro no mundo, em meio a uma geração corrompida e perversa. Oxalá que aqui na igreja, Deus ele possa também achar aqui Timóteos comprometidos, Timóteos que não sigam o exemplo de uma sociedade mundana, mas se respalde para ser comprometido com o Evangelho de Cristo e viver uma vida de testemunho, ser resplandecendo como astros no mundo, no meio de uma geração perversa e corrompida. Que Deus assim possa encontrar aqui Timóteos em nome de Jesus. O verso 23 ele diz: de sorte que espero vou enviar logo que tenha provido os meus negócios. Paulo aqui ele reforça o seu desejo de querer enviar a Timóteo. Ele desejava, ele queria, ele diz, de sorte que espero, vou enviar logo que tenha provido os meus negócios. Timóteo ainda estava auxiliando a Paulo, ainda que ele estivesse ali encarcerado, ele ainda era útil para Paulo, mas ainda que depois que ele resolvesse os seus negócios pessoais, ele poderia estar enviando Timóteo para fortalecer, para encorajar aos irmãos em Filipos, né? No verso 24, terminando, Paulo ele diz: mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Paulo, ele nutria essa vontade de querer poder ir e estar ali entre os filipenses, mas ainda que ele desejasse
ainda que ele almejasse, ainda que essa fosse a sua vontade, ele se colocava em submissão a Deus. Mas confio no Senhor. Mas eu confio no Senhor. Ou seja, é o mesmo que ele havia dito aqui no verso 19. Eu espero no Senhor. É a sua dependência de fazer a vontade de Deus. Que nós possamos estar realmente entendendo essa experiência de Paulo, esse comportamento de Paulo, como exemplo que nós devemos também imitar. Ainda que tenhamos planos, ainda que tenhamos sonhos, ainda que o nosso coração almeje fazer algo, mas que possamos orar e suplicar a Deus, para que Ele nos mostre a sua vontade, que nós sejamos direcionados pela sua palavra, que nós sejamos sensíveis à voz do seu Espírito, e que nós, ao tomarmos as nossas decisões, que sejamos respaldados pela vontade de Deus em nossas vidas, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Os nossos caminhos nem sempre é o melhor para nós, mas saiba que se estamos dispostos a nos submeter a Deus, Ele tem o melhor para nós, e que possamos fazer semelhante a Paulo. Eu confio no Senhor, eu espero no Senhor, ou seja, eu estou em submissão ao meu Senhor para fazer a sua vontade, porque a sua vontade para mim, ela é boa, ela é perfeita e é agradável. E eu reconheço que eu, por mim mesmo, eu estou sujeito a tomar decisões erradas. Por isso eu espero que Deus me oriente. Em nome de Jesus, amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Ó Deus, suplicamos, ó Pai querido, que o Senhor nos oriente em todas as nossas decisões, que o Senhor nos ajude a nós termos esse comportamento semelhante a Timóteo, para poder ser útil, para encorajar a outros, para poder ser um instrumento para abençoar a sua igreja. Senhor, em nome de Jesus, que nós também tenhamos, ó Pai querido, essa mesma condição do apóstolo Paulo, que estava disposto, ó Pai, a renunciar, a colocar, ó Pai querido, a sua vida à disposição do Evangelho. Ó Deus, que nós também tenhamos essa mesma convicção de Paulo, acerca do porvir, sabendo, ó Pai querido, que o morrer ele é ganho, que nós possamos ter essas mesmas convicções, acerca, Pai querido, do Senhor estar preparando morada para nós, e sabermos, ó Pai querido, que o morrer é somente uma transição, onde nós iremos estar com o Senhor para todo o sempre. Conforta os nossos corações acerca dessas verdades. Nós oramos ao Senhor em nome de Jesus, amém.